A engenharia tá em tudo! É o conselho! Vem Secrea Júnior! Será que tem bastante engenharia aqui no Festival de Balonismo? Bora conferir. Mas o que faz um balão de toneladas sair do chão e sair voando? Então, parece mágica, mas na verdade existe muita ciência e engenharia envolvida num voo de balão. O princípio que faz um balão voar é o empuxo. Assim como uma bola cheia de ar, uma boia numa água, ela boia porque ela é menos densa do que a água, o balão é semelhante. Quando enchemos ele de ar quente, esse ar quente se expande e ele é mais leve do que o ar que está aí fora. Então ele sobe, nos levando para cima. Esse balão inteiro ele pesa 450 quilos, cesto, garrafas de gás, maçarico e o tecido. Então, o peso dele, quando eu estou voando com o balão, eu não tenho peso. Quando eu estou com o ar quente, ele está equilibrando o meu peso. Eu tô em deslocamento. Eu não tenho só 500 quilos de deslocamento, eu tenho mais 2.000 quilos de ar lá dentro, que ele está se deslocando junto comigo. Como é que é aplicado o conhecimento da engenharia no projeto da construção dos balões? Para mim, no começo, uma coisa foi muito importante foi a parte de cálculo estrutural e a parte foi mais, vamos dizer assim, de desenho, né? Então, a parte de geometria, assim, foram conhecimentos que eu adquiri com a engenharia civil e que me deu base para poder fazer os projetos e os desenhos e os cálculos de volume. Eu comecei a projetar e desenhar balões em softwares específicos para modelagem 3D. Nisso, já era toda a minha família, né, foi se formando em piloto de balão. E eu, em paralelo, achei que uma profissão interessante seria a formação em engenharia para que agregasse nisso. Eu acho que tem todo um ecossistema legal do CREA realmente junto com a parte de balonismo, porque tem a parte de oficina e manutenção, tem a parte... Não é só construir o balão. E qual é o tempo de vida útil de um balão? O balão ele tem uma vida útil entre 350 e 450 horas. Muito mais o cuidado de como tu guarda o balão, principalmente. Por isso que é demorado para guardar o balão. O cuidado de tu não pegar uma chuva, não deixar ele torrando no sol. A gente voa de manhã cedo porque é amanhecer, o tempo é mais frio. Então a gente, independente de como tu sobe e desce o balão, tu esquenta muito o balão. Não sobreaquecer demais e colocar no voo cativo. Então isso vai durar mais o balão ou não. Existe também muita engenharia envolvida nele, desde a construção dos queimadores, o combustível utilizado, a construção dos cestos. Então, Adriano, explica pra gente o que consegue determinar os parâmetros para a gente poder sair do chão hoje com o balão. Além de toda a segurança mecânica do equipamento em si, que a gente faz todo um checklist antes, para que a gente veja que cada válvula esteja funcionando, que a chama esteja direcionada, que não haja nenhum vazamento, porque aqui temos componentes de metais, de borracha, molas, uma engenharia muito grande por trás. Aí eu comecei a pesquisar pelo mundo afora como isso funcionava. Aí eu comecei a fazer com base no empirismo, né? Você chegar e fazer um protótipo e ver o que aconteceu e tudo, e usando, lógico, a engenharia. Dentro das partes que tem no balão, onde vocês mais veem a engenharia aplicada? Não, em tudo. Nossa, em tudo. Ó, vou dar alguns exemplos, tá? Cilindro. Você trabalha com resistência de materiais, solda, círculo de Morse, alguém lembra disso aí também, que era uma delícia fazer esses cálculos também ali. Então, essa parte, toda na parte de cilindros. Calcular qual é a melhor liga, a resistência do material que você vai ter ali. Prova de impacto também, porque quando a gente fez os testes de impacto, a gente teve que pôr o cilindro dentro também, para mostrar que o cilindro não vai acontecer nenhum problema lá dentro. Na hora que bater
a hora que bater no chão. Então toda essa parte, aí você tem o maçarico, nossa, termodinâmica pura, tá? Então aí e junto com a parte de materiais, delicioso também para quem gosta dessa parte. A parte do cesto é uma parte muito manual, então traz um pouco daquele, vamos dizer assim, do prático da engenharia, de mão na massa e assim por diante, porque o resto é mão na massa, mas você precisa de muito maquinário. Na parte do cesto, não. Aí você tem a adaptação do vime, a gente hoje trabalha com vime natural, vime sintético, tipos de compensados de madeira de espessuras diferentes, cabos de aço, fixação que a gente aprendeu na engenharia também, vários tipos de fixação. Então, você tem tudo isso aplicado dentro do cesto. Na parte de balão, é a mesma coisa, só que aí na parte de balão entra muito mais a física, comportamento, performance, porque é ele que tem que carregar todo aquele resto ali. E a parte de materiais também, porque tecido hoje não é só nylon que a gente trabalha. Existem variações de nylon, por exemplo, no topo na boca do balão, o Nomex, que é um material anti-chama, que é o material que o bombeiro usa em roupa, por exemplo. Então você tem vários pontos ali que você acaba tendo que estudar, que abrangem diversas áreas da engenharia. Usei toda essa expertise da engenharia para aplicar no balonismo. Hoje tem uma fábrica de balões em Campo Largo, que é uma das maiores fábricas de balão do mundo, entre a primeira e a segunda maior fábrica de balões do Brasil. E com isso, essa expertise da engenharia a gente tem aplicado no balonismo. Então a parte de projeto é a mais importante. Hoje os projetos eles já nascem, vamos dizer assim, com uma cara muito pronta, de certo ponto de vista. Só que existem variações, por exemplo, em design de balão. Quando o balão é uma cor só ou um listrado, é um tipo de projeto. Quando você tem artes diferentes, vocês devem ter visto alguns. O balão do Rio Grande do Sul, por exemplo, a bandeira daqui, foi a gente que fez. Então tem toda a parte de curvatura que você precisa pensar como plotar isso numa superfície que vai ficar pseudo-esférica, vamos dizer assim, né? Então toda essa parte de projetos são ajustes que você vai fazendo com a experiência e entendendo como que o material se comporta, elasticidade do tecido também. Mas existe aquela parte do campo, né, onde você sabe onde e como colocar o que você precisa. Não adianta você ter o rino e não saber como você vai fazer o balão dentro do rino. Parte de conceito, né? Toda a parte de conceitos teóricos é uma parte importante. Por exemplo, a gente se tornou a primeira e única empresa certificada de balonismo do Brasil. E dentro desse processo de certificação, ele segue uma série de regras que nasceram vamos dizer assim, na Europa, principalmente, e Estados Unidos, porque é onde o balonismo se desenvolveu mais rápido. Então a parte de conceitos, fatores de segurança, requerimentos que você tem que ter de projeto e tudo mais, veio de lá. O Brasil, por fazer parte do Tratado de ICAO e outras coisas, absorveu também esses conhecimentos para serem aplicados no Brasil. E aí, a partir disso, a certificação segue uma série de padrões, como meu pai falou: cálculo estrutural, fita de carga, capacidade de peso, razão, velocidade máxima de subida e descida. E todos esses pontos... O RBH 31. Todos esses pontos a gente foi tendo que entender, respeitar e provar física e materialmente, vamos dizer assim. Matematicamente que funciona. Bom, é muito importante a gente falar sobre a certificação e como a engenharia está por trás disso, né? Dentro do requisito principal, que é o RBAC 31, que é onde nós temos todas as informações necessárias do processo de certificação de aeronavegabilidade do balão, a gente tem que cumprir todos os requisitos necessários da parte de engenharia. Então a gente tem cálculo estrutural, a gente tem parte de desempenho de voo, nós temos toda essa parte que tem que ser cumprida para que a gente possa, de fato, ter um balão seguro, um balão com a certificação certa e garantida pela ANAC. Então a gente, com a ANAC, inclusive, fez isso, fez todo o modelo, todos os requerimentos que eram necessários para serem atendidos para uma certificação, e depois eu fui voar com os caras, foi fazer o teste, mostrando tudo, ó, temperatura que a gente tá, você grava todos os dados, compara com os dados teóricos para mostrar que, olha, se comportou da maneira que a gente previu, teve uma margem de erro de tanto, e assim por diante. Então a gente chegou a jogar cesto de alturas para provar que o cesto aguenta o impacto que a gente calculou, a velocidade terminal dos balões, a capacidade máxima de peso, condições de voo. Putz, eu particularmente dá uma dor de cabeça calcular tudo isso, né? Mas assim, eu me diverti muito, porque eu fiquei muito focado quando eu estava ajudando eles a fazer isso, na parte de capacidade de carga.
e aerodinâmica. Putz, é uma delícia. Quando você vai calcular CD ali, só que aí você assim, vamos adotar um porque é gota, vamos adotar tanto porque é outro tipo de formato. Quais são os materiais necessários para construir um balão? Então, na verdade, a gente, né, tem um conjunto gigantesco de componentes, mas falando da parte do envelope, basicamente, assim, são 3 grandes componentes, né? A parte do tecido, que é a maior parte que a gente utiliza, é o nylon, com trama ripstop, e aplicado 2 camadas de resina internamente, para que não escape o ar, e externamente um repelente, para que não suje tão rapidamente, né? E as fitas estruturais, que são 100% poliamida, e a parte anti-chamas, né, na boca, que a gente usa hoje, o maior material que a gente usa é o Unishell Firefighters, que é um material mesmo usado no macacão de bombeiros, é uma fabricação nacional também, ou o Nomex, né, que é uma tecnologia da Dupont, que é o mesmo de pilotos de Fórmula 1, de caça e tal, um tecido anti-chama, onde fica mais próximo da boca. Esse basicamente na parte do envelope é o conjunto a combinação desses 3 materiais que compõem o envelope. O envelope a gente chama, né, o balão em si a gente chama de envelope. Nós dependemos exclusivamente do tempo. A gente fala assim que o balão é um dos meios mais seguros de transporte, desde que obedecemos a meteorologia. E o balão só voa em condições excelentes. Então, o balonista ele acompanha de minuto em minuto as condições antes de decolar. E também ele faz a previsão um pouco à frente para o momento do pouso, porque ele também tem que saber onde mais ou menos ele vai e qual a condição que ele vai ter 40 minutos depois, 1 hora depois, para também pousar em segurança, porque isso também é tão importante quanto a decolagem. Você pode até decolar com um pouquinho mais de vento, mas para o pouso é primordial que esteja seguro a condição. Balões desse tamanho, a gente voa 15 nós, 25 km por hora é um limite confortável. Acima disso você já está exagerando, empurrando o limite da aeronave. Esse tipo de vento nem infla. Vai. E conta um pouquinho pra gente como é que é a sensação de estar lá em cima. A sensação, ela é mágica, porque ele dá uma sensação de segurança. No primeiro instante, a gente olha, parece ser frágil, por ser um vime, porque, assim, parece madeira, mas até hoje é o material melhor que tem, não existe outro material, porque ele é leve, resistente e flexível. No momento do pouso, ele amortece o impacto e volta ao normal. E lá em cima é muito silencioso, apesar do barulho do maçarico, nos intervalos ele fica aquele silêncio. Então é diferente de tudo, de um voo de avião, de um voo de helicóptero, você fica integrado com a natureza, porque você consegue chegar aqui na borda, olhar, observar todos os horizontes em 360 graus. Então é maravilhoso, é uma sensação assim única. Você passou na metade da tua autonomia, falou, bom, tá na hora de achar um lugar para pouso. Aonde eu vou achar? Na direção do vento. Então na vezes você fala, mas tem um campinho bom ali, não adianta. Contra o vento. Tem campo de futebol, não adianta. Vai ter que ser na direção que eu tô indo. Então a gente mentalmente faz um planejamento e fala, bom, eu tô vendo lá na frente, tem um pasto, tem um gramado, um campo de futebol. Aí eu vou descer o balão, eu subir para tentar me manter na direção para aproximar. E Lucas, como é que se dá a questão dos equipamentos de segurança para a gente ter toda a proteção para a gente poder de fato executar o voo? Sim. Como eu expliquei até com relação aos materiais, já começa até pelo próprio material, né? O ripstop, por exemplo, por ser uma trama, ripstop o nome já fala, né? Se eu rasgar ele já vai pausar. Então se eu tô em voo, um cesto colide com outro balão, ele rasga, mas ele para. Então tem as fitas estruturais também que ajudam nessa proteção. Além disso, aí dentro do próprio equipamento, né? Dentro do cesto ali no cockpit do piloto, todo o cesto ele é forrado com espuma e estofamento para que no momento de um pouso um pouco mais forte, caso entre um vento, você tenha uma proteção adicional. Mas falando em termos de segurança, o balonismo ele é uma das atividades mais seguras, se não a mais segura para se voar. Estatisticamente é o que menos tem acidentes, desde que você siga todas as regras de segurança, né? Dentro do conjunto dos equipamentos, então, por exemplo, uma mangueira de gás, vou dar um exemplo. Hoje a gente trabalha com conexões de gás que resistem até 180 bar de pressão. Sendo que a gente trabalha, a pressão de trabalho dos tanques é de 10 a 12 bar. Então a gente tem um fator de segurança muito grande. Dentro do equipamento também, a gente possui, obviamente, o piloto tem que estar com os equipamentos de segurança, luvas de couro, anti-chama,
mas dentro também a gente possui uma manta anti-chamas, então caso comece algum tipo de foco de incêndio, você abafa o fogo com isso, tem extintores, tem fitas de resgate, rádios de comunicadores, então assim, é um sistema muito completo para segurança. Hoje, a gente teve ainda uma mudança de regulamentação, que a ANAC, né, que é quem de fato regulamenta toda a aviação civil no Brasil, ela entrou com mais algumas condicionantes, algumas solicitações adicionais para deixar ainda mais seguro. Esse aqui é o P40, temos dois P40 dentro do cesto. Ele vai com gás propano, e o gás propano ele não é o GLP, ele é o propano limpo. O propano, essa aqui é a mangueira que vai para o maçarinho. Então que é a nossa chama forte, né? Esse aqui é o outro pilotinho, que é só uma chameira para poder acionar. Então ele acionando, a gente consegue voar. E o balão provavelmente fez assim, a gente aquece, acima de 62 graus ele sobe, ele abaixo de 62 graus ele desce. Então a gente sempre fica com ele aceso, ele não vai ficar com ele apagado. Então a gente precisa manter ele quente, o balão sempre. Se você quiser descer abaixo de 52 graus, mais o calor externo somado, né? A gente não está falando sobre o calor externo. Se eu tiver 30 graus, 60 graus, mais 30, 92 graus. Esse aqui é um registro para um regulador de pressão. Regulador de pressão vai para cima do maçarico, onde tem a chama piloto. A chama piloto aciona a maçarico. A teoria foi legal, mas bora conferir na prática?
Conta pra nós como é que foi a experiência. Gente, sensacional. Lá em cima um silêncio absurdo, um trabalho extremo desde o início para levantar o balão no ar, principalmente agora no pouso para matar o balão. Eu tive descido sexto, mas ajudei a matar o balão pra gente botar ele no chão, estender a lona e fechar de novo. Só que lá em cima é uma paz, é um silêncio, só ouve tu e tua voz e aquela vista linda. Os mais de 100 balões no céu junto com a gente, sensacional, top 10 experiências da minha vida. E quer um conselho? Tem que ser CREA Júnior. Aí galera, vocês acompanharam essa participação especial do CREA Júnior, do CREA, aqui no 36º Festival de Balonismo de Torres. E querem um conselho? Vem ser CREA Júnior!